Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue abençoando todos nós, né? Vamos se pôr de pé, irmãos. Vamos cantar, falar com Deus. Falar com Deus na oração. Encontro calma na oração. Descanso traz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Salvador. Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o teu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Mais uma vez, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O teu amor não tem limite. Em teu perdão descanso. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois Ele é força pra viver. Grande é o nosso Deus. É o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o teu amor não tem limite. Em teu perdão encontro paz. Aleluia. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós não temos nada que pedir, Senhor. Só temos que agradecer por estar mais uma vez aqui na Tua casa, Pai. Os Teus filhos precisam de Ti, Pai. Continua com cada um de nós. Pedimos que o Senhor derrame Tuas bênçãos sobre cada um. Os irmãos que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar da mesma forma, Senhor. Ô, Senhor, como nós somos gratos a Ti, Senhor. O dia tem passado de lutas, mas nós temos vencido, Senhor. Muito obrigado por estar na Tua casa, Pai. Oh, Jesus. Continua, Senhor, derramando, Senhor, as bênçãos sobre todos nós, Pai. Não somos merecedores, mas o Senhor tem nos dado graça. E estamos aqui para louvar Teu santo nome. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Nós estamos aqui, Senhor, não é por brincadeira. Estamos aqui porque nós precisamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aceita tudo que for fazer aqui, Senhor. Todo esse trabalho, que seja no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra possa vir e falar com cada um. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai.
Amém, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar o hino número 20. 20. Aleluia. Ó meu Jesus, quando será que vem buscar a tua noiva ansiosa te espera? São tantas lutas e opressões que aqui passamos. Volta Jesus para levar-nos desta terra. Mais uma noite te esperamos, Mestre amado. Se não voltares amanhã, te esperaremos. Somente tu podes consolar o nosso mal. Jesus querido, dia e noite te esperamos. Povo querido, a tua noiva te espera, porque deseja viver na tua, sempre ao teu lado, pois só em ti felicidade encontraremos. Jesus, tu sabes que aqui tanto sofremos, mais uma noite te esperamos, Mestre amado. Se não voltares amanhã, te esperaremos. Somente tu podes consolar o nosso mal. Jesus querido, dia e noite te esperamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o 22, irmãos. 22. Enquanto isso, vamos adorando nossas ofertas. Logo após isso, irmão Renato vai louvar o Senhor. (22), irmãos. Meu barco encheu com a fúria do mar. Pedi Deus ajuda pra não afundar. Senti defendido diante do mar. Jesus, com tua graça me veio livrar. Foi quando eu gritei, gritei, gritei
Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Renato. Logo após também vamos ouvir o irmão Josué. 220 irmãos. Divino companheiro, caminho, a presença singular, se toda sombra já tenho luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Deus abençoe. Amém. Depois tem o irmão Ismauro também, né, irmão? Vai louvar o Senhor, né? Com hino. Seus irmãos. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e os medos aterrorizavam. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz mudança, onde não tem
tempestade vai guardar você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava, e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece, ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz mudança, onde não tem esperança, é assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama, na tempestade vai guardar você. Pra lembrar que ele te ama, na tempestade vai guardar você. Mas volta. Tem um hino para louvar? Tem que ouvir. Deus abençoe a amada igreja, nós Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o corinho 16. Glória a Deus. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Jacó no vale de Jaboque, grandes lutas teve de travar, mas no fim desta
Vamos ficar em pé, irmãos? E vamos ouvir a palavra, né? Feche seus olhos, irmãos. Nós estamos num santo lugar. Nós sabemos que aqui ao redor vamos adorar a Jesus agora. Estamos reunidos em sua presença num santo lugar. Mais uma vez, irmãos. Nós estamos num santo lugar. Nós sabemos que aqui há vamos adorar a Jesus agora. Estamos reunidos em sua presença. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai, por mais essa oportunidade, por esta noite que o Senhor tem concedido de nós aqui estarmos reunidos. Estamos aqui para te dar graça pelo dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por muitas vitórias, muitos livramentos. E estamos aqui, Pai, para nós colocar o nosso agradecimento diante do altar do Senhor, por meio do nosso louvor, da nossa adoração, e também pela expectativa que está em nossos corações de ouvir a sua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Pai. Muito obrigado por esses momentos que tivemos louvando o teu santo nome, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Estamos aqui, Pai, para oferecer a Ti aquilo que o Senhor merece receber de nós. Que o Senhor possa vir através da sua palavra, ajudando as nossas necessidades, perdoando os nossos erros, as nossas falhas e as nossas transgressões. Que o teu sangue possa ser aspergido sobre cada um de nós e estarmos limpos diante da tua presença, Pai. Corações preparados para receber a bendita palavra do Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, né? Nós vamos estar fazendo aqui as apresentações. Primeiramente, que Deus continue abençoando todos os irmãos. Fico feliz de estar aqui. Os dias têm sido corridos, mas a alegria de estar na presença do Senhor e na presença dos irmãos supera toda essa correria que a gente tem, né? Graças a Deus. Está nos visitando o irmão Ismauro, irmão Joaquim. O irmão Ismauro é nosso amigo de muitos anos, né, irmão Ismauro? Até eu nem lembro quantos anos faz que a gente se conhece, né? E o irmão Ismauro sempre esse, como diz o pessoal, sempre esse varão, né? Animado, alegre, né?
Que Deus abençoe o irmão, né? O irmão Joaquim também. É a segunda vez que o irmão Joaquim está conosco, né? E sempre bem-vindo, né? Aqui tem espaço para mais um que deseja estar louvando o Senhor, adorando o Senhor, ouvindo a palavra, ter um companheirismo, que é o que nós estamos lutando, é para ter um companheirismo sadio, né? Um companheirismo sempre alinhado com a palavra e debaixo da direção do Espírito Santo, né? Então a gente fica feliz com a presença dos irmãos e de todos os irmãos também. Tem um agradecimento do irmão Josué, agradece por mais uma oportunidade de serviço. Que maravilha, né? Que Deus abençoe o irmão Josué, né? O Josué estava aí na expectativa, sempre debaixo de oração, ele orando, nós orando, e juntou as orações, juntou a fé dos irmãos com a fé do irmão Josué e abriu uma porta de trabalho para o nosso irmão, né? Deus é maravilhoso. Tem aqui também uma nota, o irmão Renato está desejando dar um testemunho, né? O irmão tem um testemunho para estar passando para a igreja, né? Os testemunhos são bons porque ele estimula a nossa fé, né? Faz a gente estar vendo este Deus que nós servimos como um Deus que rompe barreiras, trincheiras e coloca o seu povo em liberdade para estar nessa caminhada sem obstáculo nenhum. Ô Renato, pode me contar o seu testemunho, né? Boa noite, irmãos. O meu testemunho é de uma prima minha. Ela já tem uma idade já bem avançada. Assim, não muito, né? Pouco. E ela estava passando por depressão profunda, mas profunda mesmo. Que chegou um ponto dela falar assim: eu não quero mais viver. Não faz sentido mais eu viver. Foi levado no médico, psiquiatra e todo tipo de ajuda. Até a mesma filha dela falou assim: olha, eu jogo a toalha. Eu jogo a toalha. Não quero mais ajudar a minha mãe. Eu não quero. Primo, eu não quero mais ajudar a minha mãe. Porque eu já fiz de tudo. Eu estou deixando a minha vida de lado para ajudar a minha mãe. E toda vez que eu vou lá, ela não sai daquela casa. Ela tem aquela crise do pânico. Ela não pode nem abrir a porta. E o único que vem visitar ela aqui e fazer uma oração é você, primo. Os demais, todo mundo correram. E sempre eu ia lá, e eu fiz bastante serviço na casa dela, né? E daí eu chegava lá, orava no quarto, na sala, na cozinha, colocava as mãos sobre ela. Até, inclusive, eu pedi oração aqui, né? Lembra que eu pedi, né? E daí continuamos falando da palavra, pedindo para ela se esforçar, que ela tinha medo de sair na rua, porque as pessoas... Ela pensava, né, que as pessoas começavam a olhar para ela assim, ó, como é que ela está assim, não sei o que e tal. Então ela tinha esse medo de sair na rua. Aí todas as vezes que ela tinha mais medo, ela me ligava: primo, eu preciso de oração, vem aqui em casa. Às vezes a gente não tem condição financeira todos os dias, todas as vezes que a gente precisa visitar alguém, né, pastor? E às vezes eu sem carro, eu pegava um Uber, ia até na casa dela, orava, falava da palavra, ficava ali horas falando com ela a respeito da palavra. E depois voltava a pé, para dar uma economizada, né? E foi indo assim. E de repente chegou uma hora que a filha dela falou isso para mim: olha, eu vou colocar a minha mãe no asilo. Eu vou colocar a minha mãe no asilo porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. E eu ali, sempre ao lado dela. Mas chegou uma hora que é assim, oração é bom. Lógico, todo mundo sabe que oração é a melhor coisa que um cristão pode fazer um pelo outro, é orar, porque a oração é a chave, né? Mas tem uma hora, se você chegar na casa de um irmão e ver ele necessitado, você vai, irmão, eu vou orar por você. Não é oração. É ação. É ação. Ação provoca uma reação, né? E eu falei para ela, prima, você tem que reagir. Você tem que reagir. Ai, prima, eu preciso de oração. Mas você tem que reagir. Eu já orei e descansei, entreguei seu caso na mão do Senhor, agora é contigo. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, falou, retira a pedra. Alguma coisa você tem que fazer, retirar a pedra. Aí Jesus falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Você tem que se esforçar. Em Josué 1,6 fala, esforça-te e tem bom ânimo. Você tem que se esforçar. Não é só você esperar lá deitado, esperando ajuda e tal. Você estica o braço e ele encolhe. Você estica o braço e ele encolhe. Você tem que se mover. Falei para ela, prima, você tem medo de sair na rua? De dia ninguém vai fazer nada com você. Pega, vai sair, vai fazer caminhada. Não fique em casa. Vai no mercado, vai olhar preço, mesmo que você não compre nada. Mesmo que você não compre nada. E não deixe esses pensamentos negativos vir na sua mente. Eu falei para ela assim, olha, teve um caso do nosso profeta, que ele pregou uma mensagem, e teve um convertido, um índio, um convertido. Aí expliquei a passagem, né? Que como tem sido a tua vida depois da conversão? O índio disse para ele assim, prima, tem 2 cão rosnando dentro de mim. O cão negro e o cão branco. O cão branco é a palavra do Senhor, é Deus na sua vida. E o cão negro é o inimigo, é o diabo, é Satanás. E aí o irmão Branham perguntou para ele, qual vence a briga? Aquilo que o chefe alimentar mais. Se você alimentar o cão branco, ele vai vencer a briga. Mas se alimentar o cão negro, é ele que vai vencer a briga. Então ela começou a sair de casa e caminhar e tal. Eu falei para ela assim, prima, sai para fora e veja que quando você sair e esquecer do problema, você nem vai sentir mais que você foi curada e que você foi libertada, porque você esqueceu daquilo. Sai, vai andar, vai para o mercado, vai visitar a amiga, pega o ônibus, você não paga mais ônibus, vai. Aí numa noite ela orou, acho que orou com todo fervor e entregou o caso para Deus. No outro dia, ela saiu, pastor. Estou libertada, estou curada. Olha, não sentia mais nada. Olha, você sabe que é uma pessoa te agradecer e você falar assim, poxa, eu não mereço, tudo é Deus, nada é do homem. Sempre é Deus na nossa vida. Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Nós somos simplesmente um vaso em que Ele pode confiar a nossa palavra e usar para ajudar alguém. Que possamos sempre ser essa ajuda para ajudar alguém. E hoje ela não cansa de agradecer. Você, olha, é um fiel testemunho de Jesus Cristo aqui na terra. Até brincou, você é meu pastor, meu missionário. Está longe disso, primo. Somente eu fui só uma ajuda para você e agradeço a Deus. Não é eu, é Deus, nada o homem. Deus abençoe. Realmente é uma grande vitória, né? Que tem pessoas que, ao contrair esse problema, a coisa impregna de uma tal forma que até mesmo os remédios que os psicólogos, psiquiatras receitam, parece que não resolve, né? É uma coisa muito grandiosa isto, e quem tiver a oportunidade de estar ouvindo esse testemunho que o irmão Renato deu, né? Futuramente, quando for lançado no nosso canal do YouTube, se alguém estiver passando pelo mesmo problema, tá aí uma receita, né? Então tá uma receita. Então
Quando se segue uma receita, aquela receita alguém fez ali o que tinha que fazer, seguindo a receita, deu certo. Então, todos os que for fazer aquela receita, seguindo ali, conforme a orientação que está ali, vai dar certo também, né? O irmão Ismauro, em nossa saudação, irmão Ismauro. O irmão Ismauro é conhecido dos irmãos aqui de longas datas. É meu conhecido também, né? Uma saudação para os irmãos. Deus abençoe, pastor. Louvado seja Deus. Para mim é um motivo de alegria saber que estou aqui entre vocês e a minha família. E toda vez que eu venho nessa cidade, eu passo aqui e eu lembro, irmão João, dos irmãos, lembro de todos vocês, desses hinos que louvavam, das mandiocas que nós comíamos ali, na necessidade, na dificuldade, né? Mas nós sempre estávamos avivados ali, irmãos, lembra? Glorificando o Senhor Jesus Cristo. E hoje quase não se vê mais isso, irmãos, na mensagem. Porque às vezes o trabalho deixou compor a nossa mente, nossos tempos. E eu estava pensando, até falando para minha esposa, eu cheguei a ficar, às vezes, quase viajando a noite inteira por causa de trabalho, essas coisas, correndo atrás de coisas materiais. E às vezes a gente deixa passar. E nos tempos que eu levantava as madrugadas, orava, sabe? Levantava, dobrava o joelho no meio da rua onde nós estávamos trabalhando, eu com o irmão João lembra disso, nós orávamos. E hoje, mas a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está despertando cada um de nós para nós avivar e cada dia mais nós glorificar mesmo o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Eu estava falando para o irmão Joaquim, sempre eu venho para cá, eu lembro do irmão Joaquim, foi uma pessoa que eu falei do amor de Deus para ele, foi batizado, né? Falei para o irmão Joaquim até, vai lá, irmão Joaquim, não desanima não. Servir a Deus, porque Jesus Cristo, Ele é maravilhoso e merece toda a honra e merece toda a glória. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu lembro, quando o irmão João nós trabalhava, sabe? E o irmão João lembra que eu sofria de uma enfermidade que eu sofri, acho uns 18 anos. Eu sofri e nós saíamos trabalhar. Até quando eu fui trabalhar na usina, fui mandado embora porque eles colocaram até apelido de mim de chupim, né? Verdade, porque eu não conseguia trabalhar. Eu ia trabalhar, tinha que amarrar uma pedra no estômago, e ele ficava abaixado assim, aí saía uma água verde na boca, aí dava uma aliviada, eu levantava, conseguia. E como eu não tenho estudo, eu saía para a rua, aí Deus abençoou, consegui. Fui trabalhando, mas eu lembro, na vez de dificuldade que estava aqui nessa cidade de Sorocaba, irmão João e irmão pastor Almir, nós estávamos ali onde eu morava, atrás do cemitério. Um dia Deus estava deitado e Deus usava meu filho, sabe, para falar comigo. 2, 3 vezes, sabe, falar comigo. Pai, vê se eu fazendo conta, escreve, eu minha casa servir, meu Senhor, coloca na cabeceira da minha cama. Aí o primeiro dia, o segundo. No terceiro dia, eu não queria dar o braço a torcer, mas eu fui dormir. No que eu fui dormir, Deus me deu um sonho. Assim, eu saí correndo, fui lá e liguei para o irmão João, não sei se o irmão João lembra disso. Para o irmão Almir, pastor Almir, e falei para eles, pai, em casa que eu queria amanhecer o dia orando, sabe? Aí aquele dia, eles chegaram lá no outro dia de manhã, né, assim, irmão João chegou no outro dia de manhã, e eu estava ali com meu joelho ainda dobrado, que eu dobrei o joelho e comecei a clamar a Deus, dificuldade, assim, não só financeira, mas espiritualmente mesmo, estava sofrendo muitos problemas, e aí eu comecei a clamar a Deus, e ali irmão João chegou de testemunha, que se não for assim, irmão João, pode me corrigir, irmão João de testemunha, o pastor Almir, aí eu trabalhei do meu joelho e falei, pois hoje Deus está cumprindo na minha vida, que a partir de hoje Deus vai mudar a minha história. E daquele dia para cá eu abracei essa palavra, essa mensagem do profeta, mesmo eu crendo na mensagem do profeta, mas tinha coisa assim que ele não entendia, que nem Deus falou, Jesus Cristo falou para Pedro, tu não sabe agora, mas tu saberás depois. Então aquele dia Deus deu a revelação dessa palavra para mim. Aí eu abri a Bíblia, a mesma mensagem que era as fitas, lembra? Antigamente era as fitas, estava tocando. Aí o profeta pregando lá em São João 14, São João 1, São Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas.
Eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, então, quanto o Senhor não me der uma bênção, eu não vou levantar daqui. Mas eu estava disposto mesmo, sabe? Se Deus me levasse ali, e eu estava disposto, só levantar dali, se Deus me desse uma resposta na minha vida. E fiquei da meia-noite até 6 horas da manhã, a única vez que eu consegui ficar todo esse tempo joelhado, e ali eu levantei, e ali eu saí glorificando a Deus. Daquele dia para cá, Deus me curou, Deus me libertou, e hoje eu creio que tudo que eu preciso, eu peço para o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, tudo que você precisar, meu irmão, minha irmã, sem exceção, só pede o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda eu tenho uma batalha muito grande para vencer, e eu conto com vocês nas orações de vocês. Eu não tenho vergonha de falar, sabe? Mas hoje, meu filho Luiz Miguel, ele é viciado em droga, usa droga pesada, sabe? E às vezes já tenho orado para as pessoas, Deus tem curado, sabe? E eu vivendo essa dificuldade, esse problema, que às vezes teve uma vez mesmo que ele deu uma crise nele lá, que ele chegou em casa, quebrou os vidros da casa, sabe? Quebrou a porta, quebrou tudo, monta de carro, sai, bate, e só a misericórdia de Deus. E Deus tem guardado até hoje, não foi preso. Deus tem libertado, quer dizer, tem guardado, né? Não tem sofrido acidente gravíssimo, e Deus tem guardado. Mas só de multa eu já paguei mais de 40 mil reais, só de multa de carro que ele pegava, sai correndo, e daquela coisa. Aí chegou um ponto, uns 15 dias atrás, que eu chegou em casa, eu pus ele para fora da minha casa. Aí eu orei e falei, meu Deus, está nas tuas mãos. Aí tem hora que dá vontade de eu sair correndo e ir lá abraçar ele. Mas, irmãos, é só Deus, sabe? Então, lendo essa mensagem do profeta, e vejo que é uma dificuldade. E as vidas hoje, as famílias que o adversário veio para matar, roubar e destruir. Mas eu estou crendo, porque eu tenho a promessa que Deus prometeu na minha vida, que a H1, quando a H1 me pegou, antes da pandemia, a H1 me pegou e o médico mandou que eu fosse para casa para morrer. E no que eu fui para casa, foi lacrado o quarto, eu fiquei no quarto. E ali, aí eu tinha pregado, fazia programação na rádio, pastor lá, na cidade de Tarumã. Daí, lá no livro de Jonas, capítulo 2, ali, daí Deus deu uma palavra para mim pregar lá, acho que foi das últimas pregações lá. Aí que havia uma enfermidade, alguém ia ficar muito ruim, mas não ia ser para a morte, era para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. 3 dias depois eu fiquei doente, a H1 me pegou, e eu fiquei ruim, e o médico falou que eu não ia ter cura. Era para mim ir embora para morrer em casa, ou se não era para levar para uma cidade grande. Minha esposa falou, não, vai morrer. Não. Aí disse, eu gravei um áudio antes, não sei se os irmãos receberam, eu gravei um áudio, e coloquei, falei, isso aqui eu não vou morrer não, isso aqui é para o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Aí mais de 40 pastores ligou para mim, orou, a igreja, eu sei que vocês oraram por mim, e o Senhor Jesus Cristo. Aí um dia eu estava em casa, acho no 7º dia, o médico falou que eu já estava no 7º dia. Aí eu peguei a Bíblia e falei, mas espera lá. Aí eu já não estava aguentando mesmo mais mexer, não aguentava levantar, mas eu consegui pôr a mão na minha cabeça, e expulsei o Satanás, expulsei as enfermidades de mim mesmo, e levantei, saí glorificando o Senhor Jesus Cristo, saí, mas estava cheio de gente em casa, não ficou nenhum, só a minha família, os outros, tudo ficou correndo. Saiu correndo, falei, vou morrer é nada. Se Deus tem uma promessa na minha vida, já vou morrer agora nada, então Deus tem uma promessa. E ali eu fui glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu estou crendo, e eu não desisto do meu filho, não desisto, e eu conto com as orações de vocês, irmão. Como que fossem teus filhos, eu sei que vocês me amam. E o profeta disse, se você quer fazer bem para mim, se você me ama, ama meus filhos. E só Deus sabe, meu filho tem três filhos, ele tem 3 filhos, tem uma neta, eu tenho uma neta já de 10 anos, um de 6 anos, e tem uma pequenininha de 3 anos. E tem ele nessa situação, mas eu estou crendo que o Senhor Jesus Cristo vai libertar ele. Deus vai libertar, e sempre eu segurei, mas nada que eu fiz não adiantou. Aí eu fico pensando, irmão, então mais vale uma alma salva, diz a Bíblia, do que o mundo inteiro perdido. O que adianta ganhar dinheiro, o que adianta você construir coisas aqui na terra e perder a salvação? Então, eu já tenho pedido para o Senhor, ainda que custar a minha vida, mas se Deus trazer meu filho, ele ser salvo, esse é o meu desejo. Esse é o desejo de todo pai. E eu estou esperando que logo ele volte
aos caminhos do Senhor, que nem o filho pródigo fez, né? Que pediu que o pai vendesse o que tinha, desse a sua parte, e foi e gastou lá, mas um dia ele reconheceu que tinha um lugar para voltar, que era para a casa do pai e para os braços do Senhor Jesus Cristo. E eu peço carecidamente essa oração, às vezes Deus sorrindo, mas muitas vezes nessas estradas eu passo chorando. Uma vez eu amanheço o dia, essa noite eu saí 2 horas da manhã da minha casa. Eu podia pedir para o meu filho, vai lá, faz isso, vem aqui para mim, mas eu não posso, não tenho confiança, tenho que ser sincero, sabe? Então não tem ainda confiança, não dá para colocar a responsabilidade na mão do meu filho. Mas eu estou crendo e Deus tem a promessa que um dia meu filho vai ser liberto. Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação, né? E ali ele fala que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas transgressões todos nós fomos sarados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras todos nós somos sarados. E eu estou crendo na cura do meu filho. E eu conto com as orações de vocês, irmãos. Isso não é brincadeira não, irmão. É doído. Às vezes é mais fácil você sentir um tapa na cara, uma faca enfiar num peito, do que um cristão ter um filho viciado. Eu nunca coloquei um copo de cerveja, de pinga, de álcool, nada na boca, mesmo sem ser cristão. E hoje estou vivendo essa situação, mas é porque Deus permitiu. E eu agradeço a Deus desta mesma forma, mas eu peço a oração e um dia meu filho vai ser liberto. Para você, jovem, nunca olhar para seus amigos, às vezes vocês vão na escola, às vezes no trabalho, que as pessoas oferecem droga, porque essas crianças que estão crescendo, que Deus tenha misericórdia de cada um dos nossos filhos, porque o mundo de hoje está cada vez pior, mas é porque o profeta tem dito que está chegando o nosso dia está chegando o arrebatamento. E se nós quer ver, olha para Israel, o que está acontecendo em Israel, né, pastor? Olha o que está acontecendo ali em Israel. Mas nós aqui estamos felizes, porque vocês, todos nós, estamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e Ele tem guardado cada um de nós. Que Deus abençoe esta oportunidade. Toda segunda-feira que eu estiver para cá, em Indaiatuba, eu quero passar aqui para ouvir Deus falar comigo. E eu quero sair daqui com a porção dobrada do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar. E desculpa, me perdoa assim pelo eu dizer isso para vocês, irmãos, mas a Bíblia diz confessar àqueles que nós temos confiança nos filhos de Deus. E a oração dos justos faz muito bem seus efeitos. E eu peço oração, irmãos. Peço oração que vocês orem. E eu vou voltar aqui ainda glorificar e dar testemunho do que Deus tem feito na vida do meu filho. Porque eu estou crendo, porque isso é a promessa que Deus tem para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, né? Tudo é possível aquele que crê. O salmista diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração, né? A Bíblia vem nos orientando, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, creio que por volta do verso 6, que toda desobediência será conquistada pela vossa obediência. Não importa se a desobediência entra no nosso lar, na nossa família, nos nossos entes queridos, nós temos que manter obediente. Porque a obediência, a nossa obediência na palavra vai conquistar toda a desobediência, né? Deus é poderoso para mudar o quadro do filho do irmão Ismauro. Depois do que aconteceu com os filhos da irmã Hatmoser, então temos aí a referência, né, para a gente crer, colocar nossa fé fundamentada naquilo que já foi feito. E Deus, Ele cuida, Deus, Ele protege, né? Está no meu coração falar um assunto, e os irmãos que acompanharam a transmissão de registro no domingo à noite, creio que vocês vão estar familiarizados. Nós falamos sobre a semente não herda com a palha, e está em meu coração a gente falar um pouco mais sobre isto. Claro que nem todos os irmãos acompanhou a transmissão, e a gente pode estar fazendo uma recapitulação bem rápida, só para que todos estejam alinhados com o pensamento que nós vamos estar trazendo,
que é em torno da mensagem: a semente não herda com a palha. Nós vamos ler a Bíblia, vamos nos colocar de pé. São Lucas, capítulo 1. São Lucas, capítulo de número 1, começando no versículo 42. São Lucas, capítulo de número 1, começando no versículo 42, está escrito assim: E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Amém? Os irmãos podem se assentar? O Senhor acrescenta suas bênçãos à leitura de sua palavra. Nós temos o ensinamento do profeta falando a respeito da semente não herda com a palha. Faz a gente entender que um é o destino da palha e o outro é o destino da semente. E o profeta vem explicando para nós que a semente real de Abraão, ela vem sendo aperfeiçoada através de 3 filhos. No caso, Ismael, Isaque e o Senhor Jesus Cristo. Ismael veio de Agar e o Isaque veio através de Sara e o Senhor Jesus através de Maria. E também essas 3 mulheres vêm tipificando aquele processo que é submetido uma semente, que quando a semente ela é plantada, então a primeira coisa que aparece é o talo, depois a borla, aí depois a casca, para que então venha a semente. E nós vemos que exatamente nestas mulheres estão tipificado também a perfeição da igreja. A perfeição da igreja que vem através de estágios: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Aquele filho que veio através de Agar, a Bíblia diz que ele foi um frecheiro, e o profeta, tomando esta expressão bíblica, ele diz que ele era indomável, ele era irregenerável, ele vivia através do seu arco e ninguém podia se meter com aquele filho. O outro que veio através de Sara, Isaque, dele veio uma nação, a nação de Israel. E quando veio o Senhor Jesus Cristo, através de Maria, ali não estava um flecheiro, e também nem tampouco uma nação, mas ali estava a semente original. Ali estava a palavra sendo materializada e vindo não através de vias humanas, mas por obra e graça do Espírito Santo. Porque Ismael
veio através da dúvida que Sara teve da promessa. Daí ela tomou Agar e empurrou Agar para se relacionar com Abraão. E aí veio este filho que nós acabamos de falar que ele foi um selvagem. Temos Isaac, que foi através também de um relacionamento natural, através de um relacionamento humano, e que dele saiu uma nação. Mas o Senhor Jesus Cristo foi por obra e graça do Espírito Santo. Então vemos aqui o tipo que aponta para nós entender como é o antitipo. O profeta diz que depois de tantos e tantos anos, centenas de anos de eras negras, eras de trevas, um período onde foi escrito a martiriologia de Roma, 68 milhões de cristãos foram mortos. Um período de era negra para a igreja. Quando esse período cessou, então aquele grão que foi tombado lá nas arenas começou a brotar, e aí nós vemos a primeira sinalização do percurso da semente que apareceu no talo chamado Lutero. Que temos aquela porção da revelação que veio a Lutero, que o justo viverá da fé. Mas o irmão Brana disse que Lutero se denominou numa palavra de justificação. Ele não manteve aquela mensagem na pureza que ela era, quando foi trazida para aquele tempo, para aquele momento, mas aquilo se denominou, em uma palavra, justificação. Como nós sabemos que Deus, ele é dinâmico, a palavra dele é dinâmica, a coluna de fogo, ela é dinâmica. Dinâmica é porque está em movimento. Se tivesse parado, estava estático, sem movimento algum. Mas como a palavra de Deus, ela é dinâmica, a coluna de fogo é dinâmica, Deus, ele continua adiante. Nós sabemos que o lugar para Israel estar ali posicionado não era o deserto, mas de quando em quando a coluna de fogo sinalizava que era momento de tirar um descanso. Daí eles armavam as suas tendas, tiravam um período de descanso, mas eles tinham que ter os seus olhos na coluna de fogo, porque quando chegava o momento de entrar em movimento, de entrar em dinamismo, a coluna de fogo dava a sua volta pelo arraial de Israel, e eles entendiam que a coluna de fogo estava dizendo: desarmem as suas tendas, reúne a família, reúne os animais, porque é hora de dinamismo, é hora de continuar na caminhada, porque o lugar que Deus tem provido para vocês não é o deserto, o lugar que Deus tem provido para vocês é Canaã, e vocês ainda não chegaram lá. Então, por isso tem que estar ainda nessa peregrinação. Então, como a coluna de fogo ela é dinâmica, ela foi adiante. Aí o próximo passo foi a santificação através de Wesley. Mas, no entanto, Wesley se denominou em uma outra palavra de santificação. Vieram os pentecostais com uma mensagem restaurando os dons, mas eles se denominaram na palavra de restauração dos dons. E até hoje, há denominações pentecostais que pregam e defendem que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Mas vem a revelação, vem a palavra na sua autenticidade e vem dizendo que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas, mas é crer em toda palavra que Deus tem enviado para esses últimos dias. Então, tudo tem se transformado em denominação, mas a totalidade da vida não está
no sistema que se denominou. Como eu disse, a palavra é dinâmica. Ainda há uma movimentação para trazer aquilo que estes portadores tiveram o seu papel para estar protegendo a semente. Mas a totalidade da vida não está nas denominações, por isso que nós não temos nada em comum com a denominação. Mas tem que haver uma noiva, tem que haver uma semente original, como aquela que foi lançada no solo, que não foi mostrada em Lutero, não foi mostrada em Wesley, não foi mostrado também nos pentecostais, ainda que os pentecostais é o que mais se aproximaram, mas os pentecostais não foram outra coisa a não ser a casca. A casca se parece com a semente, mas não é a semente. A casca é a portadora da semente. Parece com a semente, mas não é a semente, mas ela é uma portadora da semente. Por isso que a mensagem que Deus tem enviado para esses últimos dias veio com o propósito de tirar os eleitos do sistema pentecostal que já estava em uma organização. Porque Deus, ele não trabalha com casca, Deus trabalha com semente. O celeiro foi preparado, São João 14, Jesus disse: eu vou e prepararei lugar, depois virei e levarei vocês para estar comigo. Então, para levar, para estar com ele, não é casca que vai, é semente. Então, por isso que essa mensagem teve que vir para tirar a semente da casca, porque o destino final da semente é o celeiro que nosso Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós. Você conhece a escritura de São João 14, onde ele prometeu que ele iria e voltaria para nos levar para ele, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Por isso que Maria, dentro destes 3 estágios, destas 3 mulheres, Agar representando o talo, Sara representando a borla e Maria representando a casca, Maria não foi a semente, ela foi uma portadora da semente. Ela havia nutrido a semente. A semente estava sendo gerada no ventre dela, por obra e graça do Espírito Santo. Não houve intervenção humana, porque quando o anjo visitou a Maria, Maria mesmo disse: como que vai acontecer isso, sendo que eu não conheço o varão? Até mesmo ela teve que reconhecer que se fosse através de vias humanas, ela não poderia, sendo que ela não conhecia varão. Mas o Espírito Santo fez sombra sobre ela. O anjo disse que a sombra do Altíssimo viria sobre ela, cobriria ela, e a semente que estaria sendo gerada nela era através da graça e também da manifestação do poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Não havia nenhuma intervenção humana naquela gestação. Por isso que tanto Deus criou o óvulo, como ele também fertilizou o óvulo. Ela somente foi uma incubadora, um ventre que foi usado para nutrir a semente. Temos o talo, a borla, a casca, portadores de parte da palavra, mas não toda a palavra. Por que que eles eram portadores da palavra? Porque a real e genuína noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela estaria em cena através de uma mensagem, e ela estaria na completa estatura de um varão perfeito, sendo a semente que Deus tem trazido para esses últimos dias. Agora, é claro que a semente, ela precisa
da luz do sol para que ela possa estar amadurecendo. Por isso que o brilho da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, na forma da sua palavra, como nós vemos a Bíblia mencionando como o sol que sai de uma extremidade e ele vai e se esconde em uma outra extremidade, aquele sol, quando ele está na força total do dia, no meio-dia, você vê que como que ele tem um calor, como que ele tem uma força para fazer com que uma semente ela seja amadurecida. Deus, ele tem trazido para nós uma mensagem com uma força, restaurando todas as coisas, para que o grão pudesse ser amadurecido, a fim de que, nesta era, neste tempo, o Senhor venha cumprir a sua palavra, arrebatando a sua igreja e levar a sua igreja para estar com ele para todo sempre. Na mensagem era de Sardes, na página 251, por volta do parágrafo 2, um grão de trigo é plantado a fim de que um único grão se reproduza e se multiplique através de um certo processo. Durante um certo período de tempo, nós vemos aquele grão, ele tendo a sua dinâmica, ele tendo o seu percurso por todo o processo que aquela planta, ela é submetida. Essa semente única morrerá, porém ao morrer, a vida que estava nela brotará numa planta que por sua vez será a portadora ou a transportadora daquela vida que voltará à originalidade de uma forma multiplicada. A gente planta uma semente de milho, quando você vai colher não uma semente, mas você vai colher espigas que tem centenas e centenas de semente ali. Um pé de milho, ele, no mínimo, para produzir assim algo bem viçoso, 2 espigas de milho, mas tem pé de milho que produz mais de 2. Então, de uma semente, quantas sementes que você tem? Mas houve estágios, houve processo. Teve o plantio, a semente brotou, aquela semente ao ser brotada, aquela planta cresceu, e a planta crescendo, vemos a semente tendo seu percurso dentro daquela planta, até que de repente vem o momento das flores. Flores não é semente, flores é a precursora da semente. Quando sai as flores, pode estar sabendo que a semente está vindo logo atrás. Então, tudo são estágios, tudo são processos, para que aquilo possa manifestar a essência, o que é de mais precioso, que é aquela mesma semente que foi plantada lá e que, através de processo, ela se manifestará novamente. Por isso que a noiva de Cristo, que tem sido chamada do meio do sistema religioso denominacional, sendo tirada da casca, ela tem que se parecer com aquela semente que foi plantada. Porque quando a gente pega o milho, agora já amadurecido, e você descasca aquele milho, e você tem ali a espiga, você vai ter muitos milhos ali. Só que cada milho se parece com aquele milho que foi plantado. Toda semente, quando é tirada da casca, ela vai se parecer com aquela semente que foi plantada em uma outra ocasião, colocada lá no solo. A noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a esse poder de transformação que é feito através desta palavra, nós temos que nos parecer com Cristo. Você tem que se parecer com Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que este mesmo sentimento venha estar em nós, o Espírito de Cristo tem que estar em nós. E o Espírito de Cristo está em homens e mulheres nesses últimos dias, exatamente para que a palavra ela seja cumprida, assim como foi cumprida na vida de Maria. E Maria se posicionou a um ponto dela dizer assim: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Deus tem que ter uma noiva
nesses últimos dias, que se pareça com aquele grão original, para que ela possa dizer: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, o Senhor diz que vai vir e buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Quando nós dizemos, como Maria, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, então nós estamos nos colocando nesta posição, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, que ele está vindo para levar esse povo para estar com ele. Que assim nós possamos ser um dos tais. Amém. Na mensagem a semente não era com a palha, no parágrafo 100, nas matrizes de Maria estava a semente. Porém, quando a semente veio, olha que diferença. Quando a semente veio, o profeta diz assim: a semente veio dizendo: eu venho fazer a vontade daquele que me enviou. Quando a semente veio, a semente disse: eu e o Pai somos um. Quando a semente veio, a semente disse: se eu não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Quando a semente veio, a semente disse: quem me pode me condenar de pecado ou incredulidade? É a semente dizendo. A semente veio e ela disse: o que tem prometido que eu faria que eu não fiz? Falando para os incrédulos. Mas a Maria não era a semente, Maria era a casca. Antes desta semente nascer, ela estava perto de ser isto. A semente só seria isto, ou seja, a semente só poderia fazer estas declarações que ela fez depois que ela nascesse. Enquanto está ali no ventre, enquanto está ali na casca, ela não poderia ser isto. Mas depois que ela veio em cena, depois que esta semente saiu da casca, ou saiu da matriz, então ela pôde dizer estas palavras que nós acabamos de mencionar. Por isso que primeiro tem que sair da casca. Primeiro tem que sair da casca, porque não tem como haver um aperfeiçoamento ou uma perfeição na casca. Por isso que não tem como ter aperfeiçoamento na casca denominacional, a casca pentecostal. Não tem como a pessoa ter aperfeiçoamento mesclando mensagem com sistema religioso. Porque daí já é uma mescla de semente, e o Mombrana diz que isto faz a semente se tornar híbrida. E semente híbrida, ela não é outra coisa a não ser uma coisa hipócrita. Porque uma semente híbrida, por mais que ela se pareça com a semente original, mas você planta ela e ela não nasce, ela não germina, ela não tem o germezinho de vida lá dentro. Por isso que primeiro Deus tem que nos tirar da casca. A semente não herda com a palha, Deus tira nós. Deus coloca no terreno da sua bendita palavra. E Deus vai trabalhando com esta semente, vai trabalhando com esta semente, assim como Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Primeiro ele andou com Deus, ele estava sendo trabalhado por Deus. A noiva está tipificado nisto, a noiva está andando com Deus, vai andando com Deus. Para andar com Deus, primeiro tem que sair do sistema, porque o sistema atrapalha nós a andar com Deus. O sistema quer colocar nós entrincheirados em teologia, em denominação e em coisas que Deus não está ali. Mas para nós andar com Deus, primeiro nós temos que sair do sistema, vir para a palavra e dar passos na palavra, e aí então nós vamos sendo aperfeiçoados. Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A mensagem verdadeira que Deus está trazendo hoje para nós. Deus enviou um mensageiro. O mensageiro foi recolhido. Mas agora quem tem esta palavra e que está colocando esta palavra pura e inadulterada diante das pessoas, é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo.
A noiva, ela é a portadora desta mensagem. E se a gente for olhar bem, nós entendemos que as coisas que Deus está mostrando para nós hoje, elas foram seladas pelos reformadores. Lutero não sabia nada disso. Tanto é que Lutero pregava a justificação, mas ainda fazia uso do cachimbo. Ele ainda fazia uso do seu cachimbo. Então, isto estava escondido, selado dos reformadores, até que a era das águias tem surgido. Agora nós estamos vivendo o período da era das águias. Por quê? É a Bíblia. Isso não é ideia humana. Isso é revelação da palavra. Nós temos Apocalipse, capítulo 4, verso 7, que o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Se fosse semelhante a uma águia pousada no alto de uma montanha, já estava bom. Mas a Bíblia, ela é tão perfeita nas simbologias, porque Apocalipse é o livro dos símbolos, que ali é dito uma águia voando. E o profeta disse que uma águia, quando ela voa, o mais alto que ela sobe, ela tem mais condição dela enxergar a sua presa. Uma águia voando, isso fala de revelação. E essa águia voando, o que ela fez? Ela vem trazendo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que é exatamente a identificação do mensageiro, que é o profeta águia que Deus tem enviado para nós, para trazer esta porção da palavra para um povo, para os eleitos, trazendo os eleitos para uma posição em Cristo, para que Apocalipse capítulo 22, versículo 7, a noiva aqui mencionada, ela pudesse estar falando a mesma palavra do Espírito. Denominação não fala a mesma palavra do Espírito. Sistema de homem não fala a mesma palavra do Espírito. Mas nós vemos que a noiva, ela tem vindo através destes estágios. A revelação através da águia, trazida por meio de Malaquias 4, versículos 5 e 6, para que Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito agora tivesse uma instrumentalidade, o Espírito pudesse ter uma noiva, para que então ela venha falar a mesma palavra do Espírito. Então, quando você abre a sua boca em uma evangelização, você está colocando diante daquele ouvido que está ali para ouvir, algo que é realmente o original. Algo que é puro, algo que é autêntico, porque não vai sair da sua boca uma doutrina que vem defendendo uma trindade. Não vai sair da tua boca um batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não vai sair da sua boca um ensinamento, como eles estão interpretando, a semente da serpente, dispensando a revelação que vem nos identificando exatamente com aquilo que aconteceu lá no princípio. Você sabe exatamente do que é que você está falando. Por quê? Porque o verdadeiro ensinamento para esta estação que nós estamos vivendo tem saído da boca da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de Cristo falando através dela. Assim como Deus falou através de Moisés. Temos o Josué que levou isto adiante. E Deus disse para Josué: você medite na lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não inventa uma outra lei, não inventa outra mensagem. Você vai ser aquele que vai conduzir isto. Você vai ser aquele que tem a mensagem dentro de você, e através desta mensagem que está dentro de você, você vai levar o meu povo para tomar posse de Canaã. E Deus disse para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como Deus foi com o mensageiro, cuidando dele, para que ele sempre mantivesse no ponto do equilíbrio, não pendeu nem para um lado e nem para o outro.
Quando de repente alguém via e dizia assim: você é daquela linha denominacional? Ele disse: não. Você é daquele outro sistema religioso? Não. Eu estou com eles até onde eles estão aliados com a palavra. E eu estou com aqueles outros até onde eles estão alinhados com a palavra. Mas ele veio colocando a coisa no centro. Ele veio colocando a coisa no centro. O irmão Brana, ele veio e disse assim: eu não sou um legalista. E também eu não estou indo para aquele outro extremo. Mas ele disse: mas eu creio em um centro que nós temos que estar caminhando. Que é aquele centro, o caminho do meio. Isaías 35, verso 8. Haverá um alto caminho que se chama o caminho santo do Senhor. O imundo não passa por ele, mas são para os caminhantes. Tem um centro. Ele mantinha as coisas no centro, porque a palavra, ela sempre é centralizada. Veja Jesus, aonde é que Jesus estava? No meio dos doutores. Ele estava ali ouvindo, com certeza, o que eles pensavam, as ideias dele. Mas quando ele abria a boca, ele estava no meio, estava no centro, eles tinham que parar para ouvir ele. Um menino de 12 anos, falando aquelas coisas profundas que ele estava falando. Um menino de 12 anos. O profeta, ele toma aqui este quadro, falando exatamente, tomando Maria aqui como um tipo, representando o tempo do movimento pentecostal, representando o tempo da restauração dos dons. E ele vem dizendo assim: Pentecostes foi como Maria. Porque onde foi que eles perderam Jesus? Foi numa festa pentecostal. Eles perderam Jesus em uma festa. E passou 3 dias, não encontrou Jesus. Eles procuraram por todas as partes. Eles foram até nos parentes, para ver se Jesus estava lá. Jesus, ele não está no meio dos parentes. Jesus, ele não está no meio da parentela denominacional. Mas onde é que Jesus estava? Maria o encontrou no templo discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes e com os doutores. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava cuidando dos negócios do Pai. Ali não era uma casca, ali era a semente. A casca era Maria. E a casca, ela sempre falha. A casca está sempre errando. A casca, ela sempre está passando por um processo que muitas das vezes ela desacredita daquela manifestação sobrenatural que teve. Porque quando o movimento pentecostal começou, que era Deus trabalhando ali, estava recheado do mover sobrenatural de Deus. Mas é casca. E chega um momento que eles esquecem, como Israel esqueceu. A Bíblia diz no Salmo de número 106, versículo 21, que eles esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. A apostasia de Israel era sinal de que eles tinham se esquecido de Deus, porque quem tem Deus sempre no coração, nunca vai entrar numa apostasia. Mas para entrar numa apostasia, tem que se esquecer de Deus. Tem que se esquecer dos valores que Deus ele tem revelado, tem manifestado. Maria chegou a um ponto de esquecer. E ela chegou lá, depois que encontrou Jesus, em Lucas capítulo 2, versículo 48, ela disse assim: filho, Jesus no meio dos doutores, filho, por que fizeste assim para conosco? Por que não nos acompanhou? Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos.
Meu Deus do céu, olha o que essa mulher está dizendo. E o profeta de Deus, tomando estes dizeres de Maria, ele diz assim: ao dizer que José era o pai de Jesus, ela estava negando o nascimento sobrenatural. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos, negando o nascimento sobrenatural. Meu Deus, que coisa! Foi exatamente o que os pentecostais fizeram. Negar o nascimento da palavra, tal como fez Maria. O tempo que nós estamos vivendo agora, com esta revelação tão preciosa. Irmãos, eu passei um período na denominação. Eu sei o que é denominação. Quem passou pelo sistema denominacional sabe o que é o denominacionalismo. Quando esta mensagem ela veio, esta mensagem veio fazendo a diferença. Esta mensagem ela veio preenchendo todo o espaço que precisava ser preenchido. Por isso que eu não sinto nem um pouquinho movido por tudo que eu vejo acontecendo, de pessoas virando as costas para a mensagem, de pessoas tomando o posicionamento do mensageiro, um posicionamento que foi Deus que estabeleceu ele ali, como um homem que era aquele que Deus tinha escolhido para vir e revelar todas as coisas. Não importa o quanto eles venham tentando desacreditar o povo da posição que Deus tem colocado o profeta, não tem problema. Mas aquilo que Deus revelou no meu coração, nada do que a gente vê acontecendo, de incrédulos da mensagem, irá conseguir remover isto. E eu tenho certeza que é da mesma forma com você também. Negar o nascimento da palavra, tal como fez Maria. O que nós temos hoje não é a palavra de um homem, mas é o nascimento da palavra. O que nós temos hoje em mãos é a palavra, semente. Por isso o profeta pregou aquela mensagem: a palavra falada é a semente original. O que nós temos em nossas mãos não é sementeira denominacional. O que nós temos em nossas mãos é a palavra falada de Deus, que é a semente original, preparando uma noiva para ser original, para subir em um arrebatamento que também é original, porque Deus prometeu. Então, a própria palavra de apenas 12 anos, ali estava o verbo. O verbo. São João 1,14, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A própria palavra de apenas 12 anos disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quando nós somos tirados da casca, a casca serviu por um tempo, nos nutriu com aquilo que nós precisávamos, preparando nós para um outro estágio. Quando nós fomos tirados da casca, nós agora estamos fazendo o quê? Estamos cuidando dos negócios do nosso pai, aquilo que o nosso pai confiou a nós. Deus tem confiado algo a você, Deus tem confiado algo para mim, que eu possa cumprir com esse algo que Deus tem confiado para mim, porque Ele confiou a sua palavra original a mim. A palavra veio e corrigiu a igreja ali mesmo. A palavra veio corrigindo Maria. A palavra veio corrigindo a casca. E a palavra original, a palavra semente, quando tem vindo, veio corrigindo o sistema religioso. Veio corrigindo o sistema denominacional. E nós temos a última oportunidade que Deus está dando para as pessoas. Tivemos a última oportunidade. Lutero, quando rejeitou, logo veio Wesley. Wesley, quando rejeitou, veio o tempo da restauração dos dons. Quando os pentecostais rejeitaram, é momento em que a mensagem começou a entrar em cena. E agora? Vai daqui para onde? Tem muitas ideias por aí de oitavo.
Daqui a pouco pode surgir nono e assim vai. Mas não existe. Não tem mais oitavo, não tem mais nono, não tem nada. É a última mensagem, é a última oportunidade que Deus está dando. É Malaquias 4, 5, 6 que foi vivificado, trazendo um homem para vir e restaurar todas as coisas, conforme Atos capítulo 3, versículo 21. Convém que os céus contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Ou seja, Jesus não virá até que a restauração seja feita. A restauração foi feita. Deus tem uma sementeira original. Agora ele está vindo para arrebatar esta semente, para colocá-la no celeiro. Mensagem: a semente não herda com a palha, só para nós estarmos encerrando, parágrafo 149. Não haverá mais portadores. Encerrou, a casca é a última. Igrejas mães denominacionais, depois desta casca portadora, o último estágio é a casca. Não tem mais portadores. Agora é o grão, diz o profeta. Tem que ser o grão. Tem que ser a mesma classe que foi a terra. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Um espírito vem sobre a noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. É novamente a reprodução do grão. Amém. Louvado seja Deus. E nós estamos crendo nisto, que Deus agora não está tratando mais com casca, porque casca virou as costas para ele, mas agora é o grão que ele está tratando. É a semente original que muito em breve o mundo não vai ver mais ela aqui. Nós seremos tirados, seremos levados para estar com o Senhor nos ares. Por isso vamos dar testemunho de semente original, de grão original, porque é daqui para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Meu Deus, que estas palavras possam ficar ancoradas em nossos corações e abraçar mais firme aquilo que o Senhor tem nos dado. Se nós já temos abraçado isto, ó Pai, com tudo que nós temos, que possamos colocar um pouquinho mais de força nisto e segurar isto com tudo que nós temos em nossas mãos, porque não é daqui para outro portador, mas é daqui para a nossa posição original novamente. O Senhor Jesus, como a palavra original, o trigo que saiu da casca, ele disse: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Nós também podemos dizer a mesma coisa. Nós temos sido tirados da casca religiosa, da casca pentecostal, e nós podemos dizer que viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Meu Deus, ajuda teus filhos, tuas filhas, ó Pai, e que a nossa fé nesta mensagem possa ser tão autêntica, que isso irá abrir caminho para a operação do Senhor na vida de cada irmão, de cada irmã. Isso irá abrir caminho para o Senhor salvar os nossos queridos que estão aparentemente alienados da tua perfeita e gloriosa vontade. Aparentemente, porque a nossa posição nesta palavra, com certeza, é mais do que suficiente para abrir caminho para Deus ir e trazê-los de volta ao Pai. É mais do que suficiente para o Senhor abrir portas que estão trancadas. É mais do que suficiente para o Senhor abrir caminho onde parece que não tem oportunidade de haver caminho. O Senhor é poderoso, mas o Senhor quer ver a nossa fidelidade nesta mensagem, que é a última instância que o Senhor tem enviado para nós, ó Pai. O Senhor sabe do que cada um dos meus irmãos precisa. O Senhor sabe das necessidades do coração de cada um. E eu tenho certeza que, mediante a nossa firmeza neste propósito do Senhor, confiado a nós, vai abrir caminho para muitas coisas que nós precisamos enquanto estamos aqui neste mundo. Louvado seja o Senhor para todo sempre, ó Pai.
Leva teus filhos para os seus lares. Guarda eles. Proteja, meu Deus. Dê uma semana cheia das bênçãos do Senhor. Bênçãos naturais, bênçãos espirituais, porque tudo vem do Senhor. Nos ajude, nos dê graça, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que a graça de Jesus Cristo seja com todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Mauro. Deus abençoe também o nosso irmão Joaquim. Todos os irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Traz a paz ao meu coração. Jesus é semente que moe, e produto nela sou eu. Calma. Não se pode matar, a semente germina, ela renascerá, nem se perde no chão, se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim, uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel na terra. Jesus